Olá, como é bom saber que você está acompanhando mais um vídeo, uma palavra de Deus que eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Lá no livro de 1 Samuel, nós começamos a ver que o povo de Israel, eles queriam um rei, porque as outras nações tinham um rei. Eles não queriam um rei porque era a vontade de Deus. Eles queriam um rei porque eles tinham inveja das outras nações. E Deus, na sua infinita bondade, permitiu que Israel tivesse um rei e deu para ele Saul. E Saul foi um rei que começou bem. Saul foi um rei que começou na presença de Deus. A Bíblia diz que as jumentas de Quis, pai de Saul, se perdeu. E quando ele mandou Saul procurar, Saul, ao invés de achar jumentas, a Bíblia diz que Saul encontrou Samuel, que ungiu ele rei. Ou seja, todas as coisas estavam cooperando para o bem de Saul. E depois, quando Saul ele descobriu que ia ser rei, ele não saiu contando para ninguém. Saul ele era um homem que conseguia se manter calado. Depois, quando Saul virou rei, a Bíblia diz que os filhos de Belial começaram a criticar, mas Saul se fez de surdo. Ou seja, Saul ele teve um começo bom. Saul ele teve um começo na presença de Deus, um começo com sabedoria. Só que o problema foi o declínio de Saul, que é ser o declínio de muitas pessoas. Pessoas que começam bem com Deus, mas depois começam a decair. Saul começou no espírito, Saul começou na obediência, Saul começou cheio de Deus, mas com o tempo ele começou a ficar cheio de si, que começou a entrar soberba no coração de Saul, e ele começou a desobedecer a Deus. E aquele mesmo Saul, que um dia quando o criticaram, se fez de surdo, foi o mesmo Saul que quando era para se fazer de surdo, ele começou a ouvir demais. A Bíblia diz que as mulheres começaram a cantar. Saul venceu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares. E a Bíblia diz que Saul se indignou com essa canção e começou a ter inveja de Davi. Saul, ele começou uma fase de desobediência, aonde ele queria ser o rei, não queria mais que Deus mandasse nada, era ele que fazia, acontecia, e nesta parte ele começou a se indignar contra Davi. Saul ficou perturbado. Saul, ele falava com Deus e Deus não respondia mais ele, porque Saul ele não tinha um arrependimento genuíno. Saul ele só não queria perder o reinado dele. E isso acontece com muitos cristãos hoje, pessoas que começam bem na igreja, pessoas que começam fiéis à palavra, mas com o tempo a pessoa começa a cair, a pessoa começa a vacilar, a pessoa começou no espírito, mas depois está indo para a carne. Não cometa o erro de Saul, mas tenha Deus como a sua força. Tem pessoas que começam a ficar soberba, só o que ela faz está certa, só o que ela faz, ela sabe de tudo, o que os outros fazem de jeito está errado. Tem pessoas que começam a ir para a igreja e depois começam a jejuar, começam a orar, começam a se fortalecer, ela começa a achar que ela sabe mais que o pastor dela, ela começa a achar que ela sabe mais que a família dela, ela começa a achar que ela é a detentora da verdade, pessoas religiosas, pessoas soberbas. Tem outras que com o tempo que estão indo para a igreja, que se converte, começa a achar que as coisas não são bem assim, que você não precisa devolver o dízimo,
que você não precisa dar uma oferta, que você pode beber de vez em quando, que assistir tais coisas não é tão errado, que Deus não liga para isso, pode xingar. Ou seja, é pessoas que começou um dia bem, que nem Saul, mas depois começou a cair. Começou no espírito, mas vai terminar na carne. Não podemos de forma nenhuma seguir o exemplo de Saul, um homem que era para reinar, um homem que era para ser um bom exemplo, mas acabou sendo um dos piores exemplos da Bíblia. O primeiro rei de Israel teve um grande fracasso. E como foi o final de Saul? Aqui em 1 Samuel, capítulo 31, a partir do versículo 3, diz: e a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Saul, um homem que um dia começou bem, agora estava mal. E a Bíblia diz que a luta se agravou, porque a luta se agrava na vida daquele que está longe de Deus. E a Bíblia diz que os flecheiros o alcançaram. O que é os flecheiros hoje? Espiritualmente falando, são os demônios que tacam os seus dardos inflamados na sua mente, na sua vida, no seu casamento. Que é os dardos inflamados, as flechas do inimigo? É o desânimo, é a religiosidade, é a soberba, é o embaraço, é o pecado, é o medo, é as brigas na família. Isso são os dardos inflamados do maligno que começa a atingir a vida daquele que está longe de Deus, que não tem mais o escudo da fé para se proteger. E a Bíblia diz que a luta muito se agravou. E o versículo 4: então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. O fim de Saul foi o suicídio. Saul se matou. O homem que era para reinar, o homem que era para vencer, acabou tirando a própria vida. E assim diz o Senhor para você que está me ouvindo, que às vezes está pensando em tirar a sua própria vida. Não faça isso. Deus, Ele quer que você cresça, que você se levante. Fala, mas irmão, já pequei muito. Deus fala, eu perdoo os teus pecados. Não cometa o erro de Saul. Saul, ele não se arrependia, mas você pode se arrepender. Você pode mudar de vida. Enquanto tem fôlego, Deus, ele é misericordioso para te ajudar. Eu creio que até nesse ponto, se Saul se arrependesse, Deus perdoaria. O problema de Saul é que ele não se arrependia. Então se arrependa, peça para Deus te ajudar, e Deus vai te ajudar. Não morra, não se mate. Se você quer morrer, eu dou uma dica: morra para o mundo, mas nasça para Deus. Não é morrer literalmente, é quando Deus mata a sua velha criatura e te dá uma nova, um novo coração, uma nova mentalidade, um novo sentido, um novo propósito de vida, porque é isso que Deus quer fazer em você. Então, no nome de Jesus, fique com essa palavra no seu coração e não siga o exemplo de Saul, mas tenha Deus como a sua força. E continuando, versículo 5: vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia.
E esse foi o fim de Saul, um homem que era para reinar, um homem que era para ter uma linhagem de reis. Naquele dia morreu ele e todos os seus filhos. A linhagem real de Saul foi aniquilada naquele dia. Não importa como você começou, importa como você vai terminar. E você tem que terminar no céu, ao lado de Deus, você e a sua casa. Porque a sua morte, talvez não morte física, mas morte espiritual, onde você vai sair e se desviar dos caminhos do Senhor, isso vai prejudicar a sua família. A família de Saul morreu. E a Bíblia diz que o pajem de armas, homens que ficavam lado a lado com Davi, também morreram, e o pajem de armas dele também se matou. Saiba que a sua morte espiritual vai prejudicar a sua família e quem está ao seu redor, que segue o seu exemplo, também vão morrer espiritualmente, não vão conseguir encontrar os caminhos de Deus. Então olha a importância de você ficar nos caminhos certos, ter Deus como a sua força, como o seu Redentor. Não caia na loucura de Saul, mas caia no arrependimento de Deus, e Deus vai te ajudar. E que Deus te ilumine e te guarde, que Deus faça resplandecer sobre ti a luz dele e te dê a paz. Em nome de Jesus, fique com essa palavra no coração, em nome de Jesus.